Olá, eu me chamo Isabel Sangali, estou há 11 anos na área do registro de imóveis e vim aqui hoje trazer a vocês algumas dicas básicas, né, nesses poucos minutos, algumas dicas básicas na vida prática da atividade do registro de imóveis. Em um primeiro momento, o que é fundamental, né, nós registradores termos sempre em mente é a relevância da nossa atividade, né, o papel do registrador perante a sociedade. O registrador de imóveis tem aquela atribuição já muito conhecida, que vem até pelo artigo 1245 do Código Civil, né, que é no sentido de que a nossa atividade, o registro, o ato de registro dos títulos translativos no registro de imóveis competente constitui a propriedade, ou seja, com o registro do título translativo nos atos intervivos, nós atestamos e transmite-se a propriedade ao adquirente. Nos atos intervivos, nos causa-mortes, sabemos que o registro tem a função meramente de dar publicidade e posterior disponibilidade, não só nos atos causa-mortes, mas também nos atos relativos ao uso capião ou desapropriação. Além desse papel que todos nós já conhecemos, outro papel de relevância é a segurança jurídica e a publicidade, que são características intrínsecas dos atos que praticamos. Quando praticamos atos nas matrículas dos imóveis ou no livro 3, o registro auxiliar, esses atos, eles ganham publicidade, porque qualquer pessoa pode se dirigir a um cartório de registro de imóveis e solicitar uma certidão e ter a notícia do que consta nesses documentos, né? Na verdade, nesses registros. E isso se garante segurança jurídica, porque tudo que está lá está aberto a todos, né? Aquela eficácia erga omnes. Então, protegemos aqueles que adquirem os imóveis, aqueles que têm direitos de aquisição, aqueles que são proprietários dos imóveis, bem como aqueles que são titulares de alguns outros direitos reais e etc. Tudo isso está no cartório de registro de imóveis, né? Fica lá arquivado e de publicidade de todos. Isso no sistema, dentro de um contexto geral, é garantia de segurança jurídica para quem é dono e para o restante da população que pode ter ciência de tudo que acontece sobre o imóvel. Muito importante sabermos que a nossa atividade não fica somente atrelada ao aspecto operacional. Somos, sim, operadores de direito, aprovados aí no concurso de provas e títulos, porém, não devemos ter em mente que a nossa atividade deva se basear apenas na aplicação pura e simples da lei. É lógico que temos que conhecer 6.015, 8.935, saber os dispositivos constitucionais que regulam nossa matéria, inclusive o 236, as leis esparsas, os nossos dispositivos que existem nos códigos de normas editados pelas corregedorias gerais da Justiça de cada estado da federação, né? Conhecimento em lei tributária, seja municipal, seja estadual, seja CTN, direito constitucional, administrativo, processual, direito civil e tantos outros. São decretos antigos que temos que saber para podermos fazer a qualificação, por exemplo, de cédulas de crédito, o decreto 167, o 413. Só que não devemos ficar presos somente ao aspecto legal. É esse conhecimento que devemos ter, sim, e inclusive entrelaçar, deixar sempre atualizados esses conhecimentos e fazer um diálogo entre as legislações. Mas não é só isso. Nós também precisamos ter uma atuação dinâmica, uma atuação que tenha os olhos voltados para a realidade social, para as realidades que nós vivenciamos
no país, na nossa região, no nosso estado, no município em que trabalhamos, né? Senão a mera aplicação da lei pelo formalismo excessivo acaba tornando a nossa atividade sem eficácia alguma, sem atender às necessidades do usuário do serviço. Então, temos que ter atenção para todas essas nuances, saber ir além, ter uma sensibilidade maior para interpretarmos as situações que nos são postas, né? Além disso, de todas essas situações, o que nós devemos ficar atentos? Para a atividade de qualificação, né? E vem aí agora as dicas que eu pretendo passar, né? O oficial de cartório, ele não é apenas o operador do direito, ele também tem que ser um administrador, um economista, um psicólogo, às vezes, um gestor em RH, em tecnologia. E a atividade de qualificação, o que seria? A atividade de qualificação é uma atividade essencial. Na verdade, ela se trata do quê? Ela é uma análise, uma verificação que o registrador exerce em sua serventia quando um documento adentra o cartório. E aí vem alguns termos, né, algumas terminologias que seria interessante passar aqui. Primeira coisa, documentos que são apresentados no registro de imóveis. Na prática, na atividade cotidiana, chamamos esses documentos de títulos. Cartório, registro de imóveis, serventia extrajudicial, são todas denominações que podemos sim utilizar para designar os cartórios. Porém, qual é a terminologia técnica? Serventia extrajudicial. Registro de imóveis também é utilizada. Cartório. Cartório é uma denominação tradicional utilizada pela maior parte da população. Porém, o que ocorre? Algumas entidades fazem um uso distorcido dessa denominação e estão se apropriando dessa denominação, o que causa uma certa confusão do que de fato é cartório e o que não é. E a intenção, e eu acho muito válido até, há alguns segmentos aí, já até em alguns estados, em que há projetos para que se faça o resgate dessa terminologia e que ela possa ser novamente utilizada pelas serventias extrajudiciais, né? Esperamos até que isso ocorra. Voltando, então, à situação da qualificação. A qualificação é essa atividade de análise e verificação formal que o registrador faz dos títulos que lhe são apresentados. Essa qualificação, ela se dá à luz do quê? De princípio da legalidade, de todas as normas existentes que são aplicadas àqueles casos, àqueles títulos, também se utiliza disso, e principalmente dos princípios registrais. Sem os princípios do registro de imóveis, a atividade de qualificação ela se perde. Então, esses são os sustentáculos da atividade qualificadora, que é uma atividade essencial dentro de um cartório de registro de imóveis. Pela qualificação, nós vamos verificar se um documento está ok, está apto a registro, e aí chamamos de qualificação positiva, e que o resultado disso é o quê? A prática de um ato de registro ou de averbação, aqueles atos lá previstos no 167 da 6.015. Ou então, se o documento não estiver apto ao registro, tiver alguma irregularidade ou algo a ser sanado, temos a qualificação negativa, que daí devemos elaborar uma nota de exigência e devolução, ou nota devolutiva, ou nota de exigências. Todas essas situações, elas são parte do cotidiano de um cartório. Sobre nota de exigência, muito importante aqui frisar, façam as notas de exigências de forma o quê? De forma concisa, de forma objetiva, de forma inteligível. Vamos lidar com usuários de uma gama de A, B, C, D, de pessoas com diferentes níveis de intelecto. Então, não cabe fazer notas muito extensas, notas confusas.
Objetividade, clareza, fundamentação jurídica, isso é importante. Façam isso em suas notas de exigência. Outro detalhe, não demorem para qualificar os títulos. Já há dispositivos normativos em alguns estados que têm reduzido o prazo para qualificação de um título. Porque podemos, às vezes, ver na Lei de Notários e Registradores e na Lei 6.015, na verdade, falando do prazo da prenotação de 30 dias, mas não cabe a nós deixarmos até quase o último dia, ou que seja a metade do prazo da prenotação, para fazermos a qualificação do documento e passar ao usuário. O quanto antes essa qualificação sair, melhor. E detalhe, façam a qualificação, principalmente se for negativa, ou seja, gerar uma nota de exigência, uma nota devolutiva, uma nota de exigência. Não façam isso de uma forma fragmentada, de uma forma parcelada. Devolvam e devolvam tudo de uma vez só. Já analisem o documento de uma forma completa. Não deixem assim, agora vi tal aspecto. Aí, num segundo ingresso do documento no cartório, nossa, esqueci de ver tal item, vou devolver de novo. Não façam isso, a não ser que a pessoa traga novos documentos que inove a situação. Então, aí sim, vocês vão fazer uma nova nota de exigência. Do contrário, esgotem o assunto já de uma vez só. E a mesma coisa eu falo sobre os atos de registro e averbação. Se o documento, a qualificação do título resultar numa qualificação positiva, façam registros de forma concisa, de uma forma clara, inteligível, de uma forma que não cause situações dúbias no usuário ou quem for solicitar uma certidão de matrícula daquele imóvel ou certidão de um registro, por exemplo, no livro 3, que é um pacto antinupcial. Sejam concisos, claros e dentro da legalidade, né? E ajam dentro da legalidade na atividade. Né? O interessante é se garantir uma eficácia do serviço, né? E ao mesmo tempo eficiência também. Não se delonguem para elaborar nota de exigência ou para registrar um documento. Inclusive, temos até o exemplo das cédulas de crédito, que por lei, né, por disposição lá nos decretos, cédula de crédito deve ser qualificada em 3 dias, sob pena de perda de delegação por oficial de registro. Então, não dá para enrolar. Ao mesmo tempo, não é para se apressar e fazer um documento de qualquer forma. Creio que temos que chegar num limite, num equilíbrio entre qualidade e agilidade para gerar, né, para se chegar na finalidade do registro de imóveis, que é garantia do quê? De segurança jurídica e publicidade, mas com eficiência, com qualidade de serviço. Isso, inclusive, até mesmo começa, na verdade, já lá na recepção, no atendimento ao usuário, e isso vai até o final do trabalho de vocês. Então, não se esqueçam disso, é essencial esse tipo de trabalho, né? Além disso, agora, passando por uma situação final que eu quero ilustrar para vocês, só dar uma dica final, falar sobre matrícula. Matrícula dos imóveis. A matrícula, ela é o núcleo do registro de imóveis, né? Na matrícula, como sabemos, ela vai concentrar todas as informações relativas ao imóvel. A matrícula, ela é parte do livro 2, o registro auxiliar, né, dentro do cartório de registro de imóveis. A cada imóvel deve corresponder uma matrícula. A matrícula, fisicamente, ela é uma ficha que tem suas dimensões previstas em lei. Ela tem também a formatação prevista em lei e toda uma ordem lógica, né? Não abram matrículas para mais de um imóvel numa mesma matrícula. A matrícula, ela recebe uma numeração que segue de 1 ao infinito, em ordem cronológica. Então, não façam, por exemplo, matrículas com numeração 100, 100A. Faça 100, 101, 102. E essa matrícula, ela tem toda uma formalidade que ela deve atender para que ela seja apta a produzir os efeitos que se espera dentro de um registro de imóveis. A matrícula, ela é a base, ela é o suporte em que vamos colocar os atos que vamos praticar, as averbações, os registros e tudo mais, dentro daquela atividade de qualificação.
No cabeçalho da matrícula, antes de começar qualquer texto e tudo mais, vamos colocar lá primeiro, segundo, terceiro, quarto, sei lá, registro de imóveis da comarca de tal. Em seguida, vamos colocar o número da matrícula, que segue esse número em ordem até o infinito. Terceiro, vamos colocar o Código Nacional da Serventia, que é o código que podemos verificar ali no site do CNJ, que cada serventia imobiliária tem. Também deve ser mencionado nesse cabeçalho o número da ficha daquela matrícula, constando, inclusive, se é frente ou verso. Porque uma matrícula não vai ser uma mera ficha, né? A sequência dos atos que vão se seguir, uma matrícula vai conter várias fichas, inclusive para fins de armazenamento. O interessante é que se coloque essas fichas, por exemplo, em plásticos, uns saquinhos plásticos que existem e que conservam essas fichas, mantém todas juntas e depois é possível fazer o arquivamento de forma ordenada e de forma segura dentro de um arquivo maior numa serventia imobiliária, por exemplo, né? E, para finalizar, esse cabeçalho também deve ter a data de abertura da matrícula. Na abertura, falando em abertura da matrícula, dica muito simples aqui. Como sabemos, a matrícula ela tem 3 bases essenciais, que é a descrição do imóvel, a identificação do imóvel de forma inequívoca, a identificação dos proprietários e o registro anterior, né? Que seria o título aquisitivo. Isso deve constar na abertura da matrícula. Quando abrimos uma matrícula, devemos fazer a descrição de uma forma precisa. E a lei dos registros públicos, as normas da corregedoria, indicam item a item aquilo que deve constar na abertura de uma matrícula. E não podemos deixar de verificar isso, de seguir isso. Uma dica que eu dou: imóveis que tenham construções, não é interessante que você abra a matrícula já com a construção. Abra como terreno, indique a construção abaixo, ao final da descrição, tá? De repente antes da indicação de um cadastro municipal ou coisa do tipo. Por quê? Porque a construção é mera acessão. Então, isso pode mudar ou não, pode haver uma demolição. Comece com a descrição de terreno. Em seguida, mantenha padrões para a descrição das medidas e confrontações, se manter um padrão de frente, fundo, direita, esquerda, e siga essas descrições, siga esse padrão para a sua descrição. Outra coisa, não deixem acontecer situações do tipo confronta-se com quem de direito, com sucessores, medidas mais ou menos, nada disso deve constar numa abertura de matrícula. Então, fiquem atentos a esses detalhes, né? Nem façam confrontações com itens, com pontos de amarração imprecisos, principalmente em imóveis rurais, em que isso acontece demais. Quanto à qualificação completa dos proprietários, é simples, está na 176 da 6.015. É o quê? RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço. Se tiver cônjuge, os mesmos elementos. Não se esqueçam disso. Após isso, é só vocês seguirem, passarem um traço para fechar a abertura e seguirem com a indicação dos atos, porque os atos também vão ter uma ordem cronológica, uma sequência ordenada e cronológica de numeração. 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, antecedidos das letras R quando for ato de registro ou AVE quando for um ato de averbação. E todos esses atos vocês vão acabar praticando sempre com alguma relação, alguma vinculação àquele imóvel que estava ali descrito na abertura da matrícula e a começar com aqueles primeiros proprietários que lá foram indicados. Depois isso vai mudando, principalmente porque vai ocorrendo a mutabilidade, né, de acordo com os atos que vão sendo praticados, sejam atualizações, sejam transmissões, ônus, né? Inclusive, falando em ônus, temos o transporte de ônus, que se vocês abrirem uma matrícula que vem lá de uma transcrição ou por outra razão aí, e tiver ônus no registro anterior, vocês devem transportar esse ônus para a matrícula nova aberta. Inclusive, façam o transporte logo após o ato de abertura, né? Para que garanta aquela prioridade e seja noticiado aquele ônus existente.
Então, tudo isso deve ser observado com muita cautela, né? A sequência dos atos que vão ser praticados, para fazer cada ato, vocês vão ter que ficar muito atentos com os dados anteriores relativos à descrição, relativos a proprietários ou a credores e coisas do tipo, e isso tem a ver com o princípio da continuidade. A mesma coisa, essa situação da descrição completa, da qualificação completa, tem a ver com a especialidade objetiva e subjetiva. Tudo isso deve ser verificado e muito mais para que possamos fazer uma qualificação adequada dos títulos que nos são apresentados, né? E finalmente chegar à finalidade do registro de imóveis, que é com certeza a segurança jurídica daquilo que fazemos, né? Essas dicas são dicas básicas, né? Espero ter ajudado em algum ponto aí para vocês. É só para chamar atenção para alguns aspectos mesmo, e espero encontrá-los novamente. Até mais!